Abra a tua Bíblia junto comigo nessa noite. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 15. Depois leremos mais alguns. Versículo 58, último versículo do capítulo. 57, vamos ler também. 57 e 58. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Quem achou diz amém aí para mim. Amém. Glória a Deus, já tem 3 testemunhos. Vamos que vamos. A palavra diz assim: Mas graças a Deus que nos dá. Estão aí? Estão aí? Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Dá uma glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Tu tem reclamado que eu não falo de vitória, que eu só cobro, que eu só exijo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho, o nosso trabalho, não é vão no Senhor. Amém. Nós começamos pelo final do capítulo. Um capítulo onde o apóstolo Paulo dá uma aula. Literalmente uma aula sobre a ressurreição dos mortos. A igreja de Corinto provavelmente tinha perdido a esperança da ressurreição. A igreja de Corinto provavelmente estava andando de uma forma que as suas obras estavam deixando claro para Paulo que eles não acreditavam na ressurreição. Eles estavam se transformando provavelmente numa igreja terrena, numa igreja carnal, numa igreja imediatista. E Paulo, na sua carta, coloca esse tema: a ressurreição dos mortos. Versículos poucos antes desse que nós lemos, a Bíblia diz: tragada foi a morte pela vitória, a vitória da cruz. E Paulo encerra dizendo que em Cristo nós receberemos a vitória. Todo o nosso esforço, toda a nossa luta, toda a nossa disposição de nos mantermos firmes, constantes, olhando para a promessa, vai valer a pena. Amém, irmãos? O tema dessa noite é a recompensa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O tema dessa noite é a recompensa. Nós entraremos sim num campo muito difícil, muito complicado, porque se trata de muitas profecias, mas eu creio que o Senhor vai nos dar graça nessa noite. Vou tentar, irmãos, de uma forma bem resumida, tratar de vários assuntos apocalípticos, diferente das outras vezes que foi pregado, onde eu fui separando tema por tema, mas eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre a recompensa do nosso trabalho, a recompensa daqueles que não vivem de uma forma como se Jesus não voltará, ou se nós morrermos, se Ele não nos ressuscitará. Que a gente venha crer nessa noite, irmãos, que o nosso trabalho não será vão no Senhor. Existe uma recompensa. Amém? Agora vamos aqui nesse mesmo capítulo ainda, começar a destrinchar um pouquinho disso. No versículo 16 agora. É um capítulo bem longo, eu vou ler bastante versículos, mas vou pular bastante também, para não se alongar muito. Acharam? 15, 16. Porque se os mortos não ressuscitam, então também Cristo não ressuscitou. Não haveria lógica, irmãos. Jesus, o Filho eterno, Jesus, o autor de toda a criação, não existiria lógica ele descer sobre essa terra, ele morrer, ressuscitar, se não fosse com um objetivo. E a Bíblia é muito clara, o objetivo era nos ressuscitar no dia da nossa morte. Amém?
Então Paulo já começa convencendo os seus leitores que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Versículo 17. Se tu achas que Cristo não ressuscitou, a tua fé é o quê? Vã. Não serve para nada. Estás perdendo tempo nessa noite. Amém? Quem crê que Cristo ressuscitou? Amém. Quem crê? Amém. Vivamos como tais. A vossa fé é vã. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em quem? Em Cristo. Em Cristo. Não há salvação senão em Cristo Jesus, irmãos. Por mais que possa nos doer, por mais que possa nos entristecer, se os nossos queridos, os nossos entes não morrerem em Cristo, não haverá ressurreição para a vida eterna, não haverá recompensa. Amém? E também os que dormiram, os que morreram em Cristo, estariam perdidos. Versículo 19. Se nós esperamos em Jesus Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e Ele foi feito as primícias dos que dormem, dos que morreram. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio através de um homem. Porque assim como todos, tu que talvez possa achar que não, tu que talvez acha que tu não és mal, tu que talvez acha que não tem do que se arrepender, do que se converter e do que aplainar a tua vida. A mesma que em Adão, todos morreram. Amém? Tu que levantou a mão, quem aqui crê na ressurreição dos mortos? Levanta a mão, faz favor. Para crer na ressurreição dos mortos tem que crer na Bíblia, certo? Então é só na Bíblia que consta essas informações. Todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um segundo a sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e toda força, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, destruído totalmente, é a morte. Amém? Então Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo. Primeiramente, tu tens que ser convencido que Cristo ressuscitou. Se Ele ressuscitou, aqueles que estiverem nele, ainda vivos na sua vinda, ou morreram nele, aquilo que nós lemos no 58, aqueles que trabalharam, aqueles que se esforçaram, aqueles que insistiram na obra de Cristo, nos mandamentos do Senhor, na obediência ao Senhor. Se quando tu cai, tu levanta para prosseguir. Para esses haverá ressurreição, na sua vinda, no seu retorno. E no versículo, de um versículo para o outro, irmãos, há uma transição muito grande. De um versículo para o outro fala da vinda de Cristo, fala do arrebatamento da igreja, fala do reino milenar e fala da instituição do reino eterno. Amém? Ele diz, olha, Cristo voltará, Cristo ressuscitará os seus, mas diz que depois de ressuscitar os seus, Ele reinará. É necessário que Ele reine antes, até que Ele entregue todo esse reinado. Depois que tudo foi novamente ajustado, aí Ele vai entregar o reino ao Pai. Aí haverá novos céus e nova terra. Amém? Amém. Essa é a recompensa.
Nós estaremos nesse cenário, reinando junto com Cristo. Amém, irmãos? Lá em Apocalipse 20 diz que o último inimigo é quem? A ser destruído? A morte. Paulo escreve isso muitos anos antes de João. Muito antes de João, irmãos. A mesma revelação que o Senhor deu para um, deu para outro. Escrever com coisas diferentes, mas a sequência é a mesma. Está convencido que vai ressuscitar? Eu estou. Versículo 32. Como é que vai ser esse negócio? Vamos ressuscitar, vamos reinar com o Senhor por um período. Versículo 32, achou? Amém. Amém. Se, Paulo diz assim, se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Ele falou, se eu coloquei a minha vida em risco pelas bestas, por aqueles que se levantam contra a obra do Senhor. Ele falou, se não existe ressurreição, não existe recompensa. Se não existe ressurreição, não vale a pena sair todo domingo para estar aqui, não vale a pena jejuar, não vale a pena orar, não vale a pena tolerar o teu irmão, não vale a pena se colocar como suporte para o teu irmão. Ele falou, se a ressurreição não existe, então coloquei minha vida em risco à toa. Aí Paulo dá um conselho, irmãos, para aqueles que não creem na ressurreição, aqueles que não creem na vida eterna, aqueles que não creem na recompensa. Ele diz assim, ó, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aquele que conduz a sua vida dessa maneira, irmãos, comendo, bebendo, sem se preocupar, sem atentar para esse retorno, para essa ressurreição, para essa recompensa, irmãos, está vivendo de uma forma vã. Tem demonstrado para o Senhor que não crê no seu retorno. Aí o apóstolo Paulo diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Já se perguntou isso? Que corpo será esse? Como será o corpo? Como virão? Que semelhança terá? Que sentimento terá? Que pensamento terá? O que nos moverá? Alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Versículo 36. Insensatos. O que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas um simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá o corpo como quer a cada uma semente do seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, a outra é a carne dos animais, a outra dos peixes, a outra das aves. Existem corpos celestes e existem corpos terrestres. Uma é a glória dos celestes e a outra é a glória dos terrestres. Eu creio, irmãos, por esses versículos, que o corpo que nós teremos na ressurreição será esse corpo que eu tenho transformado. Esse. Tudo me leva a crer, irmãos. O ser humano em si mesmo, na sua formação, na sua genética, na sua composição, ele é perfeito ou ele não é perfeito? Temos pés para andar, temos mãos para tocar, temos olhos para ver.
A própria palavra se refere ao Senhor como alguém que tem mão, alguém que tem pé, alguém que ouve, alguém que fala, alguém que cheira, que sente as orações subindo como incenso. A gente pode pegar algumas pistas de Jesus. Jesus ressuscitou. Sim ou não? Sim. O corpo dele era glorificado ou não é? Ele semeou o corpo dele, Jesus Cristo, o homem, o Filho do homem. Ele semeou na terra. E ele colheu um outro corpo. Agora um corpo glorificado. Um corpo onde os discípulos estavam reunidos numa reunião talvez igual a essa. E de repente as portas todas trancadas, ele falou: a paz esteja convosco. E ao mesmo tempo ele falou: toca na marca. O mesmo corpo que foi crucificado, enterrado e sepultado, só que agora glorificado, sem incorrupção. Um corpo que agora não pode mais morrer, um corpo que não pode mais pecar. O de Jesus, a primícia. Jesus não pecou, mas ele poderia ter pecado ou não? Poderia. Ele se tornou a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou dessa maneira. Por que será que nós ressuscitaríamos de outra forma? Amém? Se planta, irmãos, uma baguinha de milho e nasce o quê? Uma espiga. Mas é milho. É milho. Eu creio sim. Eu creio que nós nasceremos, ressuscitaremos com este mesmo corpo glorificado. Tu que não gosta do teu corpo, fica tranquilo, o Senhor vai glorificar ele, vai ficar mais bonito. A Bíblia nos ensina isso, irmãos, que o pecado foi nos deformando. O pecado foi nos deformando. A Bíblia diz que as filhas dos homens, Deus cria Adão, cria Eva, eles pecam, são expulsos do paraíso. Esse paraíso que um dia será restaurado, porque sempre foi o plano A de Deus. E eles começam a ter o quê? Filhos e filhas. A Bíblia diz que os filhos de Deus, os anjos, está lá em Gênesis 6, se eu não me engano, viram a beleza das filhas dos homens e deixaram a sua glória para coabitarem com elas. Eu não tenho dúvida, irmãos, eu não tenho dúvida que Eva foi a mais bela de todas as mulheres. Eu não tenho dúvida disso. E Adão era muito mais bonito que eu. Infinitamente mais bonito que eu. Se juntar o Tailã e o Dudu, não chega nos pés do Atrão. Amém, irmãos? Essas coisas serão restauradas. Pois senão tu vai dizer: poxa, esse corpo eu não quero, esse corpo dói demais. Será esse corpo glorificado. Será esse corpo, irmãos, com as lembranças. Com as lembranças. A Bíblia, Jesus falou assim para os fariseus: quando vocês verem Moisés, Abraão, Isaac, Jacó sentados sobre a mesa, vocês lamentarão. Mas eles não viveram juntos. Nós vamos nos reconhecer. Nós vamos nos reconhecer. A nossa mente agora vai ser perfeita. Toda a vontade do Senhor será revelada. O tema é a recompensa. Amém, irmãos? Um corpo agora transformado. Creia que existem corpos terrestres e corpos celestes. Jesus se apresenta na praia e berra lá: tem alguma coisa que comer? Não temos nada, não pegamos nada. Tu sabe a história. Eles vêm correndo, Pedro vem nadando e Jesus está lá, assou um peixe. Às vezes que ninguém ousava perguntar se era Jesus. Mas ninguém perguntou se era um monstro extraterrestre. A forma era humana. O corpo era parecido com algo que nós conhecemos. Amém, irmãos? São essas pistas que Deus nos dá. Aquilo que nós semearmos, que será semeado, é aquilo que será colhido. Mas agora sim, transformado, renovado. Vamos continuar mais um pouquinho. Versículo 45.
Assim está também escrito: o primeiro homem foi Adão. Foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão animal, depois o espiritual. E o primeiro homem da terra, este é terreno. E o segundo homem, o Senhor, este é do céu. Qual é o terreno? Tais também são os terrenos. Qual é o celestial? Também serão os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem incorrupção herda incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Quem gosta de desvendar mistério? Amém? É difícil desvendar mistério. Ainda bem que o Senhor, pela sua palavra, nos desvenda os seus mistérios. Paulo diz assim: eis aqui o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos, Paulo está falando com a igreja, os santos, os salvos, mas todos seremos o quê? Transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Paulo falava no presente, nós falamos no presente. Aqueles que foram antes de nós, irmãos, serão ressuscitados. E nós, se permanecermos vivos, seremos transformados. A Bíblia não fala em substituído. A Bíblia diz que nós seremos substituídos. A Bíblia fala em ser o quê? Transformado. Eu creio que será esse corpo muito melhor. Eu já gosto dele agora. Amém? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos avançar um pouquinho. Primeira carta de Paulo aos Tessalônicos. Capítulo 4, versículo 14. Olha a preocupação de Paulo. Diz assim, ó. Porque... Acharam? 4, 14 ao 18. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus já morreram, aqueles que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele, na sua vinda. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a sua vinda, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com gritos e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas promessas, com estas palavras. Isso é consolo. Os irmãos que pedem consolo, os irmãos que pedem o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te recompensar. Esse é o consolo, irmãos. O consolo é que se nós somos de Cristo, quer vivamos, quer morramos, o Senhor vai nos recompensar. Amém, irmãos? Poderíamos ler várias outras passagens, todas testificam a mesma coisa. O nosso Senhor vai retornar. O nosso Senhor vai ressuscitar os que dormiram nele. E o nosso Senhor vai arrebatar aqueles que estiverem vivos.
vigilantes, prudentes, para se encontrar com Ele nos ares, para viver com o Senhor para sempre. Agora, imagina que coisa chata. Eu confesso que eu tive muita dificuldade por muito tempo, irmãos, em aceitar a eternidade. Porque ficar uma eternidade inteira com o Senhor sem ter nada para fazer é muito chato. Não é bom às vezes ficar sem fazer nada? Eu faz muito tempo que eu não pego férias, mas eu acompanho alguns irmãos que pegam férias. Quando está chegando no finalzinho das tuas férias, já está cansado, já não quer logo voltar. Amém. É chato ficar sem fazer nada, irmãos. É chato. E também é muito pouco nós limitarmos o Senhor a nos dar uma eternidade onde nós ficaríamos, não dá nem para usar 24 horas porque é eterno, mas sempre, somente prostrado, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Será que é isso? É limitar demais o nosso Senhor. Paulo fala em uma das suas cartas que Deus é aquele que toma nome sobre toda família. O Senhor sempre desejou, o Senhor instituiu uma família. O Senhor usa o atributo de pai, o Senhor nos chama de filhos. Jesus fala em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, muitas habitações. Amém, irmãos? Eu espero que nessa noite a tua mente se expanda um pouco. Por que se expandir um pouco? Por que ampliar o nosso entendimento de recompensa? Porque Paulo diz que estas palavras servem para nos consolar. Os tessalônicos talvez estavam se desanimando, porque nessa época, meu amado, nessa época cristão era assassinado. Nessa época os leões se alimentavam com eles. Nessa época eles tomavam banho de óleo fervendo. Nessa época, Nero, o imperador romano, usava eles de tocha humana. Isso não está na Bíblia, está nos livros de história. Eles eram crucificados nessa época. E Paulo falou, não se entristeçam, porque os irmãos de vocês que morreram, se eles morreram desta maneira, sem negar o Senhor, eles morreram em Cristo. E não se engane, vocês que ficaram vivos só vão ser transformados depois que eles forem ressuscitados. Quando vocês chegarem em cima, eles já vão estar em cima esperando vocês. Tudo simultâneo, irmão, mas eles primeiro, sim ou não? Amém. Nós não precederemos os que morreram. Nós precisamos ter amplitude, irmãos, dessas recompensas. Nós não viemos aqui todo domingo, irmãos, apenas para nos transformar em pessoas melhores. Não é só por isso. O plano do Senhor vem desde antes da queda de Lúcifer. E o Senhor não vai parar pela metade. Amém? Amém. O Senhor terá um povo que o servirá por toda a eternidade. Amém? Uma vez ressuscitado, uma vez nos encontramos com o Senhor no céu. E agora? E agora? Vamos prosseguir. João capítulo 6. Tem mais passagens de Tessalonicenses, se tu quiser depois eu te passo. João, o Evangelho de João. Será que nos ensina alguma coisa também? João 6. João 6, 14 e 15. Acharam? Amém. Quem está gostando diz amém. Amém. Glória a Deus. João 6, 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente quem? O profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que eles haviam de vir arrebatá-lo, tomá-lo, para o fazerem rei, tornou-se e retirou-se ele só para o monte. Aleluia. O que Jesus fazia no monte, irmãos? Orava. O que Jesus fazia no monte? Se fortalecia. O que Jesus fazia no monte? Dizia: Pai, não permita, Pai, que eu tropece. Pai, não permita que eu fuja da cruz. Pai, não permita que eu me engane e ache que eu posso
anteceder as coisas, Pai. Jesus ia para o monte, irmãos. Jesus ia para o monte para não reinar antes da hora. Ele vai reinar, mas ali ainda não era o momento. Eu e tu vamos reinar com o Senhor, mas ainda não, falta um pouquinho. Falta um pouquinho, irmãos. Quando tu estiver angustiado, louco para reinar, vai para o monte. Vai para o teu quarto. Vai orar, vai se fortalecer. Faz que nem Jesus. Jesus multiplicou pão e peixe. Todos comeram, sobrou 12 cestos de pão. 12. E os judeus viram aquele milagre. Eles falaram: a promessa do rei que reinaria sobre o trono de Davi se cumpriu. Amém, irmãos? E realmente se cumpriu. Só que a Bíblia diz que Deus quis dar uma pausa no tempo. Cristo não se torna rei ali. Ele morre na cruz. Para que os gentios, para que eu e tu pudéssemos fazer parte dessa recompensa, deste reinado. Amém, irmãos? Os judeus conheciam a promessa. E Romanos 11, do 26 em diante, diz que os dons e as promessas são irrevogáveis, sem arrependimento. O rei vai reinar sobre Israel. E a igreja reinará junto com ele. Amém, irmãos? Deus trata durante a história com dois povos diversos, os judeus e os gentios. No final de tudo, aí sim, será um só. Um só será o Senhor. Mas ainda não. Então, se alguém diz para ti que tu tens que reinar sobre essa terra, se alguém diz para ti que tu não podes padecer sobre essa terra, se alguém diz para ti que tu não tens que se esforçar, vá para o teu quarto orar. Eu creio que o Senhor vai te consolar. Lembra das promessas, as verdadeiras, lembra da eternidade, lembra do céu. Irmãos, se esperamos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque os outros homens não esperam no Senhor. Os outros homens não tiveram o privilégio de saber que existe o Senhor. Estava conversando com os jovens ontem, irmãos. Jesus falou: ai de ti, Cafarnaum. Sobre ti haverá mais rigor do que Sodoma e Gomorra, porque vocês viram o Filho do Homem. Amém, irmãos? Aqueles que esperam em Cristo para essa vida, de alguma maneira, já viram o Filho do Homem. Já sabem quem é o Senhor Jesus. Mas muitas vezes se esquecem da promessa, da recompensa. Amém, irmãos? Ficou claro? Jesus sabia que ele tinha que reinar, mas não ainda. Ele sabia que o povo ia vir aclamar ele rei sobre Israel. E ele se retirou, irmãos. Ele se retirou, ele foi para o monte orar e dizer: Pai, eu sei que não é ainda a hora. Atos capítulo 1, versículo 11. Atos 1, 11. Diz assim. Atos, primeiro livro depois dos Evangelhos. Capítulo 1. Vamos ler o 10 e o 11. Faz favor. A vez que Jesus ressuscitado, com um corpo glorificado, transformado, num período de 40 dias, fica aparecendo para os seus discípulos, aparece em Jerusalém, aparece no Mar da Galileia, aparece para os dois discípulos de Emaú. Nenhum deles conseguem identificar Jesus pelo seu corpo, sim ou não? Ninguém consegue. Ah, é Jesus, ao mesmo cabelo, tudo igual. Mas a Bíblia diz que ninguém sai correndo. Ninguém sai correndo. Amém, irmãos? Ninguém sai correndo. Eu creio que era um corpo muito parecido, para não dizer idêntico ao nosso. Só que é um corpo que agora já não fica mais doente. Irmãos, Adão viveu 900 e
Me ajuda? 30 anos mais ou menos? 930 anos. Olha como esse homem demorou. E toda uma geração ainda depois dele. Matusalém, 969. Era a média. A média só caiu depois da depravação. Depois que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Depois do dilúvio. Noé, depois do dilúvio, viveu quantos anos? 950 foi o total. 950 anos. Amém, irmãos? Aqui Jesus vai se despedir dos seus discípulos. Estão acompanhando? 40 dias, Jesus se apresentando. E aqui ele se apresenta mais uma vez. A vez que estava quase quantas pessoas nesse momento? 500 testemunhas. 500 testemunhas olhando. Vou refazer minha frase. O Senhor não estava se despedindo. O Senhor estava dizendo até logo. O Senhor reuniu testemunhas para que testificasse, para que eu e tu viéssemos a crer. Testemunhas oculares que viram. O Senhor deu um até logo a eles. E eles, com os olhos fitos, fixados no céu, enquanto Jesus, eu creio que ele subia bem lentamente, irmãos, para que todos pudessem ver. Ele não sumiu, ele foi subindo. E eis que junto dos homens que estavam olhando, se colocaram o quê? 2 varões vestidos de branco, 2 anjos. Ninguém se assustou com os anjos. Ninguém se assustou com os anjos. Existem corpos terrestres e corpos celestes. Existem corpos que se contaminam, que pecam e que vão apodrecer. Existem corpos que serão eternos. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, o mesmo, que dentre vocês foi recebido em cima no céu, ele há de vir, assim como para o céu que o viste ir. Amém? Jesus dá um até logo, se despede por um período e vai subindo. E por um momento os discípulos, irmãos, tomados pela tristeza, talvez, pelo desânimo, perdem o foco. Jesus tinha dado uma ordem para eles, sim ou não? Jesus deu uma ordem. No capítulo 1, disse: ó, vão para Jerusalém, e de lá não saiam, até que do céu vocês sejam revestidos de poder, porque vai se cumprir a promessa dada através dos profetas. Eu vou derramar do meu espírito. E Jesus vai indo, e eles achavam que tinha acabado. Ficaram com os olhos fixados, não viam mais nada. Os anjos falaram: ei, o Senhor não mandou vocês ir para Jerusalém? O Senhor não mandou vocês trabalhar, se esforçar? Ele foi, mas ele vai voltar. Se vocês morrerem, serão ressuscitados. Se vocês ficarem vivos, serão transformados e arrebatados. Depois dessa repreensão, irmãos, a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para o Monte das Oliveiras. Eles perseveraram unânime junto com as mulheres, orando. E a promessa do Espírito desceu, irmãos. E esses homens foram cheios do Espírito Santo. E esses homens fizeram a vontade do Senhor. E eu e tu só estamos ouvindo essa palavra porque eles não ficaram olhando para o céu. Porque eles não ficaram achando que tudo tinha acabado. Eles creram na ressurreição dos mortos. Eles creram que Jesus não ressuscitou para si mesmo. Seria muito incoerente. Alguém que é eterno precisa morrer para ressuscitar, para se tornar eterno novamente. Agora nós já não éramos mais eternos. Porque através de um homem entrou o pecado, todos morreram. Amém, irmãos? Ele vai vir. Mas nós não podemos comer e beber como ele não vem, de uma forma como ele não vai vir. E também não podemos ficar olhando para o céu parados, como muitos crentes fazem.
Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos estar unânimes. Nós precisamos buscar a promessa do Espírito, precisamos nos capacitar. Aí sim reinaremos com o Senhor. Amém. A Bíblia diz que é sobre o servo fiel que o Senhor colocará sobre muitas coisas. Não sobre o servo imprudente, que achando que por o seu Senhor demorar, começar a viver de uma forma imprudente. Amém, irmãos? Amém. Sempre que tu olhar para o céu é só para lembrar, Ele vai voltar. Romanos capítulo... Não precisa, eu já citei. Abre Zacarias, capítulo 12. Para ficar registrado, é Romanos 11, 25. Não precisa abrir, estou lá em casa. Romanos 11, 25. Abre agora em Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 12. Vamos ganhar tempo. Lá na eternidade, irmãos, no reino milenar, nós poderemos ter todos os tempos do mundo. Amém. Para falar das coisas do Senhor. Lá em Romanos, enquanto tu vai achando, fala sobre a promessa irrevogável. O Senhor vai tratar com a igreja até um período. Depois desse período se encerra na volta do Senhor. Aí o Senhor vai novamente tratar com Israel. Lá Paulo fala sobre nós que éramos o quê? Jambuzeiros bravos. Fomos enxertados. Eles eram a oliveira verdadeira. Foram cortados. Serão novamente enxertados. Esse momento ainda não aconteceu. Israel não crê no Senhor Jesus. Israel tentou coroar o Senhor, mas ele não permitiu ser coroado. Israel ainda vai coroar o Senhor Jesus, irmãos. Amém? E para nós terá algo que vai prosseguir, não vai acabar. Acharam? Zacarias 12, versículo 9 e 10. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, eu vou derramar o espírito de quê? Graça. E súplica. Eu não sei se tu conhece a história de Israel, sobre a nação de Israel. Se não conhece, estude. Estude a história do povo de Deus. O povo primeiro. O povo natural. Eles creem no Senhor, eles creem na lei, eles creem na Torá, eles creem nos profetas, mas eles não têm sobre eles o Espírito da graça. Mas ainda haverá esse dia. Esse dia tem que chegar. E Romanos diz que esse dia só chega quando encerrar o nosso dia, o nosso período. Amém, irmãos? Amém. Então isso também nos alerta. Para que esse dia aconteça, o nosso tem que chegar ao fim. Então despertemos. Nos animemos com essas promessas. Amém, irmãos? Amém. Nesse dia, na volta do Senhor, vê que o Senhor vai estar agindo sobre Israel. O Senhor vai destruir todas as nações. Haverá nações. Eu espero que não, mas talvez seja tu que ainda vai estar povoando o Brasil. Aqui a igreja já foi arrebatada. Sim ou não? Para começar um período, tem que terminar o outro. A igreja já foi arrebatada. Não vamos entrar nem na questão se é na metade da tribulação ou no final. A igreja foi arrebatada. E ainda tem povo sobre a terra. Ainda tem nação. Nação que vai ir contra o Senhor. Batalha do Armagedon. E o Senhor vai derramar espírito de graça. Israel não tem espírito de graça, irmãos. Eles querem reconstruir o templo. Eles querem reconstruir o templo. Eles acham que precisa continuar matando cordeirinho, ovelhinha. Não precisa mais, o cordeiro já foi morto e já ressuscitou. E nesse dia, o Senhor vai vir e vai derramar o espírito de graça e o espírito de súplica. A graça nos é dada, irmão, mas ela tem que ser desejada. Israel vai ter que desejar. O espírito da graça, o entendimento
Que salvação foi na cruz, vai ser derramado e foi derramado para mim e para ti. Agora nós temos que suplicar por ele. Amém? Onde é que eu parei? Ponto e vírgula. E esses olharão para quem? Para mim. Jesus. Olharão para mim, a quem eles o quê? Transpassaram. Quem foi que transpassou o Senhor? Os judeus. Tu vai dizer os romanos, não, foi os judeus que me entregaram. Aqueles que me transpassaram, e eles prantearão, como quem pranteia por um unigênito, como aqueles que pranteiam sobre o único Filho de Deus. Israel reconhecerá, irmãos, que eles mataram o Filho de Deus. E eles serão perdoados pelo Senhor. Porque sobre eles estará o Espírito de graça e súplica. E eles chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Amém, irmãos? Amém. Capítulo 14, versículo 4 e 5. E naquele dia, o dia do Senhor tratar com Israel, e naquele dia estarão os pés do Senhor sobre o monte que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um grande vale, muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Aqui é o momento, irmãos, onde vai acontecer a batalha do Armagedon, onde as nações virão contra Israel, o Senhor virá, eles clamarão ao Senhor, e o Senhor vai, conforme foi prometido em Atos capítulo 1, ele vai pisar sobre o monte das oliveiras. Pode ser simbólico e deve ser simbólico, que será aberto um caminho. Está falando que o Senhor vai vir para livrar o seu povo. Aqui diz que eles passarão por esse caminho. Os seus inimigos não os alcançarão. Amém, irmãos? Tu vai dizer, mas não tem nada a ver comigo, pastor. Eu só quero dar essas informações, irmãos, para saber que eles estarão passando por isso. E nós já estaremos em outra situação. A Bíblia diz que nós voltaremos junto com o Senhor. Se o Senhor vai pisar no Monte das Oliveiras, irmãos, ele estará acompanhado. Acompanhado com os seus, com a igreja. Versículo 9, que doideira. Versículo 9. Agora, presta atenção. Eu relutei muito em acreditar no reino eterno sobre essa terra, o reino milenar sobre essa terra. E o Senhor será o quê? O Senhor será o quê? Naquele dia. O dia que o judeu identificar que transpassaram o Filho de Deus. O dia que se cumpriu o que os anjos falaram. Da forma que ele foi, ele vai voltar. Que forma, irmãos? Ele saiu da terra e foi para o céu. Ele vai sair do céu e vai voltar para a terra. Para o Monte das Oliveiras, Jerusalém. A cidade eterna. A cidade eterna. Ele vai voltar. E nesse dia, irmãos, ele será rei. Será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra ao redor se transformará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitará no seu lugar desde a porta. E ele continua dando os detalhes. Amém? Eu creio que assim como os nossos corpos serão transformados, passarão por uma modificação, a terra também será transformada. Sim ou não? Aqui diz que as planícies serão aplainadas, mas será essa terra. No meio disso tudo aqui, irmãos, está o cenário apocalíptico, sim. Aqui teve queda da Babilônia, meretriz, teve falso profeta, teve a besta, tudo. Teve os tormentos, teve as taças, tudo. Tudo aqui já teve. Está acontecendo. E a terra, irmãos,
aquilo que sobrar dela será restaurado. Quando Noé, irmão, saiu da arca, ele, sua mulher, 3 filhos e 3 filhas. Já paramos para pensar, nós que cremos na palavra de Deus? Não faz muito tempo. Não faz mais que 5.000 anos que Noé saiu da arca. Não faz mais que 5.000 anos. 6 pessoas. Já somos quantos novamente? 7 bilhões. Isso que nos últimos anos o ser humano tem pisado no freio, já não quer mais ter filho. Se nós continuássemos com o pé no freio igual aos nossos antepassados, já seríamos 15 bilhões. Porque quanto mais, maior a proporção. A vez que Noé desceu da arca com a sua família, o que ele fez? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Quem lê a Bíblia? Plantou o quê? Plantou uma vinha, não tinha nada. Devastação. Na mesma terra. A arca, figura da cruz, figura da salvação, subiu, a água desceu. Sinal de mudança, de período, de forma de Deus agir, de tempo, de era, chama o que tu quiser, de dispensação. Desce da arca com a sua família, planta uma vinha e começa a se reproduzir. Amém, irmãos? Eu sei que a gente não sabe o que vai restar da terra, como vai ficar, quantos habitantes terão, só que a Bíblia já nos mostrou, irmãos, que de 6 foi para 7 bilhões. Em menos de 5.000 anos. Bem menos. A Bíblia diz que nós entraremos num período de 1.000 anos. 1.000 anos. Amém? Eu creio que vai sobrar muito mais que 6 pessoas. Haverá muitos judeus. Jesus vai reinar em Israel, em Jerusalém, só que sobre todas as nações. E onde é que eu vou estar? Eu espero que reinando com Cristo. Porque se eu e tu não estiver reinando junto com Cristo, tu estarás esperando a ressurreição para a condenação. Nós só temos uma chance, irmãos: reinar com Cristo. Nós não somos judeus. Depois que a igreja for arrebatada, não vai adiantar tu querer se converter ao judaísmo. A vez que o Senhor trará de todas as partes os seus. O Senhor trará os israelitas. Vamos continuar? Apocalipse capítulo 1. Tome a palavra que eu estou me esforçando para acelerar. Apocalipse capítulo 1, verso 4. Enquanto vais achando, irmãos, a Bíblia nos ensina que essa recompensa, ela é de graça, ela é acessível, ela tem que ser suplicada. Só que essa recompensa nós só conseguiremos se nós nos ajudarmos. Amém? Há um só corpo, um só Senhor. Existem muitos membros. Um sofre, todos sofrem. Um se alegra, todos se alegrarão. Amém, irmãos? A recompensa é para todos participarem. A recompensa depende de que todos se ajudem. Amém, irmãos? Versículo 4. Apocalipse 1, do 4 a 7. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Só diz que a Bíblia foi escrita por homens. Ela foi escrita por mãos humanas, mas não com sabedoria humana e nem revelação humana. Eu vou repetir isso o quanto for possível, irmãos. Só fala essa falácia que nunca teve a coragem é o nome, de se debruçar sobre esse livro. Só diz que a Bíblia, irmãos, é um livro feito por homens, os covardes. Covarde. Que tem medo de ser convencido que ela é a palavra de Deus. Covarde. Se tu tiver tempo, nós podemos ficar a noite afora, irmãos.
tentando achar uma contradição, tentando achar uma promessa difícil. O que era, o que há de vir, e dado os 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. O quê? O primeiro dos mortos. Houve o primeiro, haverá o segundo, o terceiro e assim por diante. Espero que sejamos nós. O príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E ele nos fez o quê? Reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, que o negaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A palavra amém, meus amados, significa assim é, assim seja, assim será. Nós só podemos estar em uma das duas partes, nós não podemos mudar a história. Nós não podemos mudar a história, irmãos. Tu não pode nem mudar o fato de que o Senhor te amou e lavou os teus pecados no seu sangue. Tu está aqui nessa noite, tu está ouvindo a palavra da verdade, tu está ouvindo sobre o reino, tu está ouvindo sobre a recompensa, irmãos. Isso é inegável. Aquele que nos amou, de João, aquele que nos amou, aquele que nos lavou no seu sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o Pai. Nesse período, irmãos, nós estaremos sim reinando com o Senhor. E qual é o papel do sacerdote? Qual era o papel do sacerdote? Por que Satanás cria a trindade satânica? Por que ele cria o falso profeta? Para levar o povo a adorar o anticristo. Teremos um papel. Não sei se pregaremos, o que faremos, mas teremos um papel. Reinaremos, governaremos com Cristo. Com corpos transformados. Transformados, irmãos. Vamos conviver com os humanos. Eu sei que é difícil, também foi difícil para mim. Ainda estou aprendendo, ainda estou me acostumando. Só que se a gente vai para o Antigo Testamento, e quanto mais antigo nós vamos, quanto mais antigo, homens conviviam com anjos ou não? Frequentemente. Os anjos foram visitar Ló. Ló recebeu eles com alegria. E os homens de Sodoma e Gomorra queriam ter relação com os anjos. E Ló falou, não façam tal coisa, peguem minhas filhas. Não cometamos na nossa cidade tamanha perversidade em tomar um ser celeste. Ele falou, tome minhas filhas. Não tomaram nem os anjos e nem as filhas, irmãos. Porque quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, o mal não nos toca. Tu vai dizer, poxa, Ló ia dar as suas filhas. Não, ele colocou aquilo que é celeste, aquilo que é do céu em primeiro lugar. E o diabo não tocou nas filhas dele. Não possuiu nem os anjos e nem as filhas. E aqueles que aquilo queria fazer foram destruídos pelo fogo. Amém, irmãos? Eu quero essa recompensa, eu quero reinar com o Senhor. Eu quero ser sacerdote do Senhor. Se eu pregar uma vez a cada 100 anos no reino milenar, já está bom para mim. Se eu governar uma pequena ilha, um pequeno vilarejo, para mim está bom. Está bom no sentido que eu já vou estar feliz. Só que a Bíblia diz que nós devemos sim querer aquilo que vem do Senhor. Os discípulos estavam brigando, um queria sentar à direita e outro à esquerda. Jesus falou, olha, para sentar um à direita e à esquerda vai ter que tomar o cálice que eu tomo, que eu vou tomar. Amém? O cálice que eu tenho para vos dar, perdão. E eles vão sentar. Agora,
Quanto maior o trabalho nessa vida, irmãos, eu creio que tu entende o que é trabalho. Quanto maior o desprendimento, quanto maior a obra para o Senhor, maior será a recompensa neste reinado de 1000 anos. Recompensa terá para toda a igreja. Recompensa para toda a igreja. Irmãos, a Bíblia fala sobre anjos, querubins, serafins, arcanjos, patentes, governos. O próprio reino das trevas é dividido em patentes, príncipes territoriais, demônios de baixo escalão, outros estão presos em cadeias. Amém? Não vamos limitar o Senhor, não vamos esperar para o Senhor só para essa vida. Não vamos esperar que o Senhor só conseguiu criar seres que conseguem se comunicar, interagir, só nessa terra. Os anjos se comunicam, os anjos se ajudam, os anjos pedem reforços para ajudar nas batalhas espirituais, sim ou não? A oração de Daniel, ele falou, o arcanjo Miguel veio me ajudar, Daniel. Eu não estava conseguindo passar. Amém, irmãos? Existe um reino, vamos reinar. Vai ser maravilhoso. Essas palavras precisam nessa noite nos confortar, nos alegrar. Tu que está desanimado, triste, querendo reinar. O reinado não é para agora. Vai para o monte orar. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo te fazer rei e rainha nessa terra, irmãos. Sai. Sai. Nós vamos ter, para que nós vivamos a semelhança de Cristo, não é isso que a Bíblia pede? Nós devemos viver como Ele viveu. Nós precisamos ser tentados como Ele foi tentado. Eles queriam coroar Ele nessa terra. Satanás queria dar poder para Ele, riqueza para Ele. Ele teve que negar todas essas coisas, irmãos. Amém? Amém. Para que esse dia se cumprisse, ele vai se cumprir, porque o nosso Senhor venceu. Amém? Amém? Amém. Posso ler mais algumas? Amém. Não vai dar para terminar, meus amados. Abre em Apocalipse 6. Apocalipse capítulo 6. Eu separei algumas passagens sobre Mateus, não dá tempo. Eu creio que ainda pela limitação do tempo estamos conseguindo tratar muitas coisas, né? É um assunto muito vasto. Mateus 24, 25, eu passo para ti depois, né? Mateus 24, eles começam, Senhor, quando vai ser? Qual é o sinal? Qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Qual é o sinal da tua vinda? Tu vai vir. E quando tu vir, vai acabar o que? O mundo, não a terra. A vez que o mundo jaz no maligno, o sistema jaz no maligno, irmãos. Quando o Senhor voltar, esse sistema, Apocalipse 19 diz, se não me engano 19, caiu, a grande meretriz, acabou o reino. Acabou o reino das trevas sobre essa terra. Esse mundo, esse sistema, irmãos, será aniquilado. Aí Jesus começa a dar os sinais. Guerras, rumores de guerras, terremotos e pestes. Mas ele fala assim, ainda não é o fim. Ainda não é minha vinda, é apenas o começo das... Essas coisas já têm acontecido de uma forma bem intensa? Sim. Amém. A mulher está prestes a dar luz. Quem aqui já deu luz? Eu nunca, graças a Deus. Tem umas irmãs que dizem que nunca mais querem. Não porque elas não gostam de filho, diz que dói muito. A dor vai aumentando, certo? Por que a dor vai aumentando? Qual seria o propósito de aumentar a dor no parto? Assim. Para dar um sinal, fica alerta. Fica alerta, não vai viajar. Né? Fica alerta, arruma a bolsinha, fica alerta. Então tudo isso que a gente está vendo na natureza, meus amados, é o princípio das dores. O rei vai voltar, vai destruir todo esse sistema que tu ama muito, talvez, que tu tens insistido em se prender nele,
Luta contra ele, irmãos. Substitua pelo reino do céu. Já é chegado o reino do céu, já deu início. E Jesus diz, olha, princípio das dores. O sinal que as dores estão se intensificando é que o amor de muitos dos meus se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. As formas de pecado vão ser tão grandes. Será que o ser humano consegue criar mais formas de pecado? Eu acho difícil. Eu acho que a dor já está insuportável, irmãos. Por se multiplicar a forma de pecar, o amor de muitos se esfriará. E Jesus diz, olha, nas últimas dores, quando estiver prestes a dar a luz, surgirão muitos falsos profetas. Quem crê que já surgiu muitos falsos profetas? Amém. Muitos falsos profetas. Que diz que a recompensa é ouro e prata. Que diz que o reinado é para essa vida. Irmãos, hoje eles já são a totalidade. Perdão, a maioria. Fosse totalidade, eu seria um deles, Deus me livre. Hoje os falsos profetas são a maioria. O rei está voltando. Amém? Despertemos do sono. Esse era o contexto de Mateus. Jesus dá o sinal. Eu creio que essa palavra é para essa geração, irmãos. Eu creio que se não acontecer assim um acidente ou nos acometer de uma doença, eu creio que os que aqui estão, irmãos, não provarão a morte. Vão encontrar os seus nos ares. Serão transformados num piscar de olhos. Eu creio que essa é a geração. Os falsos profetas são agora. O amor da igreja é agora. Os irmãos têm se traído uns aos outros. Esse é o sinal. Versículo 15. Apocalipse 6. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, os servos, os livres, se esconderão nas cavernas, nas rochas das montanhas e dirão aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque vindo é o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir, resistir, sobreviver? Irmãos, aqui nós já estamos no período apocalíptico. Aqui começa a acontecer, desculpe a palavra, um monte de desgraça, um monte de tormenta. Começa o juízo de Deus. E Tessalônica, carta aos Tessalonicenses diz que nós não fomos destinados para a ira, mas nós somos destinados para a recompensa. Eu creio que a igreja já estará arrebatada. Amém? Amém. Estaremos arrebatados, esperando vir reinar sobre essa terra. Apocalipse 7:3. Apocalipse 7 vai falando que Deus convoca 4 anjos. E no versículo 3 diz assim: olha, nós lemos no 6, é chegado o dia da ira. Vai começar a destruição. Vai começar a vingança do nosso Deus. A vingança do nosso Deus. Então eu entendo, a igreja está salva. Aqueles que não se converteram ao Senhor, desejarão a morte, mas ainda não morrerão. Vão experimentar a ira do Senhor. Aí Deus diz: opa, acabou o período dos gentios, agora eu vou tratar com os judeus. Versículo 3. Dizendo aos anjos: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja assinalado na testa os servos do nosso Deus. Aí tu vai dizer, servo de Deus pode ser igreja, será? E eu ouvi o número dos assinalados. João ouviu.
E eles eram 144 mil assinalados. Da onde, irmãos? De todas as tribos dos filhos de Israel. Amém? Chegou o dia da ira, Deus falou, vai e comece a destruição. Mas antes, sela os meus. Já tratei com os gentios, já estão a salvo, agora eu vou tratar com o meu povo Israel. Sela eles. E que comece a festa. Amém, irmãos? O Senhor selou os seus. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Está acontecendo a tribulação. Capítulo 19 e o 20 nós vamos encerrar. Fica tranquilo. Capítulo 19. Se tu tiver curiosidade no que acontece nesse intervalo de período, temos várias pregações lá no canal Evangelho Sem Fermento. E os irmãos, inscrevam-se aqui, aqui lá, irmão, aqui. Os irmãos estavam me zoando ontem que eu tenho que falar para os irmãos se inscreverem no canal. É um dos dois lá. Amém? Evangelho Sem Fermento tem lá um estudo completo sobre Apocalipse. Dá um joinha. Dá um joinha? Não, não precisa. Se tu assistir e foi edificado, está ótimo. Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas chegadas, é o quê? As bodas do Cordeiro, e já a sua esposa a esposa é a igreja. Amém? Amém. Vinda é chegada a festa de casamento. Eu creio que a festa de casamento, o período de casamento entre Cristo e a sua noiva será nesse 1000 anos. Nesse 1000 anos. Tem parábolas sobre isso, né? Mas as bodas não iam se limitar a um jantar, irmãos. Imagina que mesa comprida teria que ter também. Amém, irmãos? Apocalipse vai anunciando a destruição, a igreja arrebatada, Deus selando os seus, a promessa de Zacarias, as nações indo em direção, e o Senhor vai destruir todas elas que forem, porque o Senhor vai pisar sobre essa terra. Então tudo está convergindo para o fim da história. E João diz, olha, regozijemo-nos e alegremos-nos, porque chegou o dia das bodas do Cordeiro. Versículo 8. E a sua igreja já se aprontou. Mateus 25 diz que a noiva imprudente, aquela que tinha azeite na lâmpada, mas não tinha reserva, não vai entrar. Vai bater na porta e vai dizer, deixa eu participar desse reinado. Nunca vos conheci. Não vos conheço. Amém? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são a justiça de quem? Dos santos. E disse-me, escreve, João, porque mais do que felizes são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E ele disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Creia-nos. Versículo 11. Versículo 11. É chegada as bodas do Cordeiro. Foi-nos dado o que? Uma veste. Como é que é essa veste? Linho fino. Amém? Versículo 11. João continua vendo. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre esse cavalo se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Irmãos, não fique com dó. Não fique com dó. Porque às vezes nós somos tão bons a esse ponto de ser mais bom que Deus, né? Ai, que dó, o Senhor vai vir e vai destruir. Vai destruir aqueles que sempre viraram as costas para o Senhor. Aquele que está sobre o cavalo, irmãos, ele vai vir e ele vai julgar com justiça.
E os seus olhos eram como o quê? Chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, poder. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Conseguiu identificar quem vai estar nesse cavalo branco? Amém. Amém. A testemunha fiel, o justo, aquele que teve a sua veste salpicada, irmãos. Mas ele não vai estar o quê? Sozinho. E seguiam com ele os exércitos que há no céu, em cavalos brancos. Olha para quem gosta de andar de cavalo. Eu não gosto muito do tordilho, vou ter que me acostumar com os cavalos brancos. E os seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de quê? Linho fino, branco e puro. Quem vai estar com o Senhor aqui? Quem? A noiva. Não é essa roupa que foi dada para a noiva nos versículos antes, irmãos, a chegada da boda? Olha o início das bodas. O início das bodas é nós voltando com o Senhor sobre essa terra. Onde é que eu parei? Me ajuda. E da boca do Senhor e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá, governará, reinará com vara de ferro. E ele mesmo, esse mesmo Jesus, é o que vai pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu pular alguns versículos. E vi a besta, versículo 19. E João viu a besta, viu os reis da terra, viu os exércitos reunidos, que faziam guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi presa. Eu quero ficar do lado do vencedor, irmãos. Eu odeio perder. Não gosto de perder. Amém? É nesse sentido que a Bíblia diz que tu és mais que vencedor. Aqueles que estiverem ao lado do Senhor é os que vão vencer. Amém? E eu vi a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, que enganou os que receberam um sinal na testa e adoraram a imagem da besta. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca, que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém? Nós vamos encerrar por aqui, irmãos. É quase 8h30 já. Vai ficar faltando capítulo 20. Leia em casa. Leia em casa. Capítulo 20 vai falar sobre esse reino milenar. Várias vezes fala em 1000 anos. Amém, irmãos? A Bíblia diz que a besta, falso profeta, serão lançados no lago de fogo. O último destino. O último destino dos rebeldes. O único destino daqueles que se rebelam, se rebeliaram contra o plano e a vontade de Deus. Amém? E Satanás será preso por 1000 anos. Nesse período que nós estaremos reinando. Nesse período onde aqueles que ficarem sobre essa terra vivos vão procriar. Vão continuar. Ai, que inveja, pastor. Eu também queria continuar procriando por 1000 anos. Então fica. Eu não, eu quero estar reinando, irmãos. Eu quero meu corpo celestial. A diz que a glória da segunda casa, o prazer da segunda habitação é muito melhor que a da primeira. Amém, irmãos? E Satanás será preso. No final de 1000 anos, ele será solto. Aí Cristo vai, o Senhor vai destruí-lo totalmente. E ele vai para o mesmo endereço do falso profeta e do falso mestre. Amém, irmãos? Mas ele vai ter uns vizinhos lá. Aqueles que vão ressuscitar para o juízo final. Aqueles que não ressuscitaram na volta do Senhor. Esses vão ser
vizinhos de Satanás, irmãos. E a Bíblia diz que a morte será lançada nesse lugar. Então no milênio haverá nascimento e haverá o quê? Morte. No milênio haverá morte. A morte, vocês lembram de 1 Coríntios? Quem era o último inimigo a ser vencido? A morte. Ela será vencida.